A paz do Senhor, meus queridos amados irmãos, sejam todos bem-vindos ao nosso canal Descomplicando a Teologia. E você já sabe, chegou o momento da nossa aula da Revista dos Adolescentes. Já estamos na lição número 5, que traz por título Novos Líderes para um Novo Tempo, os Juízes. Eita glória, se prepara aí, viu? Porque aqui o alimento é forte. Mas se você é novo por aqui e não me conhece, sou o pastor Giovanni Santos, pastor da Igreja Evangélica Assembleia de Deus, daqui do estado da Bahia. Sou filiado à CEADEB e também CEJADB, e para mim é um privilégio poder contar com a sua participação. Nesse canal você vai encontrar vários vídeos relacionados à Escola Bíblica Dominical, a nossa famosa EBD. Toda semana estamos postando videoaulas e também dinâmicas da lição de adultos até jardim de infância. Eu só peço o seguinte, se você gostar, se inscreva no canal, ative o sininho, vem participar da nossa família crente. Mas agora, sem demora nenhuma, vamos para a nossa aula da lição de número 5 dos adolescentes do segundo trimestre de 2025, que traz por título Novos Líderes para um Novo Tempo, os Juízes. Veja só, se você é professor, sempre recomendo que você possa iniciar sua aula realizando alguma dinâmica com seus alunos. Com relação à dinâmica, pode ficar tranquilo, porque em nosso canal já está disponível a dinâmica para esta aula. E caso você queira a dinâmica digitada, basta acessar o nosso site. Coloca no Google aí, por gentileza, Descomplicando a Teologia EBD. O nosso site vai aparecer, você clica no menu Adolescentes. Lá você vai ter acesso à dinâmica digitada, à lição comentada e à lição descomplicada. São materiais que vão estar te ajudando no seu entendimento. Pega a dica, professor. Então, para iniciar, você pode fazer a dinâmica com seus alunos. Mas também você pode iniciar fazendo algumas perguntas para assim levantar uma grande discussão e você vai estar verificando o grau de entendimento, de conhecimento da turma. Aqui você pode perguntar: quem são os juízes? O que faz? E também, quem pode citar o nome de um juiz? O que fazia o juiz no tempo bíblico? Será que teve alguma mulher que foi juíza de Israel? Quando foi que teve início os juízes em Israel? Quando também terminou este período? São perguntas para você levantar uma discussão e verificar se a turma tem ou não conhecimento sobre a temática que será estudada. Pegou a dica, professor? Mas dando seguimento, vamos para a nossa leitura bíblica que está em Juízes capítulo 2, do versículo 11 ao 19. Tema central, o ciclo de desobediência e restauração do povo de Israel. A aplicação, compreender as consequências da desobediência e a misericórdia divina. Mensagem, que é o nosso versículo em destaque. Todas as pessoas daquela geração também morreram, e os seus filhos esqueceram o Senhor e as coisas que ele havia feito pelo povo de Israel. Juízes capítulo 2, versículo 10. Nova geração esqueceu o Senhor. Ingratidão, esqueceram as obras divinas. Consequências, afastamento de Deus e sofrimento. Veja só, nesta lição, vamos estar trabalhando a temática acerca dos juízes de Israel, aqueles que foram as primeiras lideranças de Israel. Mas, no entanto, o povo de Deus, só o sangue de Jesus. Por quê, pastor? Quando o povo de Israel estava sendo direcionado pelos juízes que Deus tinha levantado, o povo obedecia, era abençoado. Mas, no entanto, morrendo o juiz, o povo retornava a praticar as coisas que Deus não agradava, que Deus não permitia. E por causa disso, o Senhor Deus permitia que inimigo se levantasse para castigar Israel. Deus também não brinca em serviço não, viu? Vigia, crente. Dando seguimento, vejamos agora o nosso devocional. Segunda-feira, Juízes 2,16, reflexão sobre como Deus levantou juízes para libertar o povo. Na terça, estudo sobre Otiniel, o primeiro juiz de Israel. Na quarta, meditação sobre as consequências da ausência da liderança. Na quinta, reflexão sobre a justiça divina. Na sexta, estudo sobre os juízes como exemplos de fé. No sábado, meditação sobre a soberania de Deus. Quero saber o seguinte: você faz algum trabalho específico com relação ao devocional, à leitura diária? Não, preste atenção, viu, professor?
cabe a nós, enquanto professores, incentivarmos, motivarmos os nossos alunos a estarem fazendo esta leitura durante a semana. É por isso que lá no meu Instagram, pega o endereço aí, PR Giovanni Santos, Giovanni com J, e também o Instagram do nosso canal, Descomplicando.ateologia. Todos os dias estou postando um cartaz bonito, organizado, referente à leitura diária, para que você possa pegar e compartilhar com seus alunos. Em nosso Instagram também, toda quinta, nós postamos um vídeo chamada e um despertador. São materiais de incentivo à participação dos seus alunos. E ainda, aqui em nosso canal no YouTube, toda quinta-feira, no Instagram é na quinta. E aqui também no nosso canal no YouTube, é toda quinta-feira, às 9h05, estreia o nosso vídeo aula. Na mesma quinta, só que às 14 horas, estreia nosso vídeo de dinâmica. E lembrando, sempre com uma semana de antecedência. Ou seja, se domingo você vai ensinar a lição número 5, na quinta-feira já estreou a lição número 6, pois a 5 está em nosso canal desde a semana passada. Para você ver, estou gravando esta aula no dia 9 de abril. Quando é que você está assistindo? Deixa aqui nos comentários, por gentileza. Mas dando seguimento, vamos para a nossa introdução, onde está escrito: a morte de Josué. O período dos juízes se inicia logo após a morte de Josué. Todavia, quando a geração de Josué passou, a geração seguinte se esqueceu de Deus e fez o que era mal aos olhos do Senhor. Cada um fazia o que queria. Consequências. Isso teve consequências, pois Deus permitiu que inimigos derrotassem Israel e os subjugassem. Professores, entenda que estamos estudando agora acerca dos juízes. Já iniciamos com a história de Moisés, a história do povo de Israel, a sua libertação. Também quando Josué foi escolhido para ficar no lugar de Moisés. Mas agora vai dar início a um período que nós chamamos de juízes. Mas por que é um período chamado de juízes e não reis? Já parou para pensar? Será que seus adolescentes sabem diferenciar o período da monarquia, quando em Israel tinha rei, e agora com relação ao período dos juízes? Deixa aqui nos comentários e faça também essa discussão com seus alunos. Mas entenda que, nesse período de juízes, quem comandava, o líder de Israel, na verdade, era o próprio Deus. O rei de Israel era Deus, só que Deus tinha o seu líder, o seu representante aqui na terra para o povo de Israel, que era o chamado de juízes, que cabia estar resolvendo algumas pendências, resolvendo algumas questões com relação a Israel. Então, um juiz não tinha o mesmo direito, não tinha as mesmas vocações, não tinha os mesmos deveres de um rei. Os reis tinham muito mais pugência, castelo, princesas, rainhas. Já no caso, os juízes não. Era apenas uma liderança local, direcionada por Deus para estar se guiando Israel na sua trajetória. Então, esse período vai logo iniciar após a morte de Josué. Há até aqueles que dizem que, quem sabe, porque Moisés não foi um juiz, Josué também não foi um juiz, porque aqui é quando Israel está se estabelecendo. Olha, está aqui Israel agora iniciando o seu projeto como nação, como um povo organizado, que tem terra, que tem estrutura, que precisa se proteger. No passado, Israel era tão somente uma família e não uma nação organizada e com estrutura. Então, nesse período, vai dar início logo após a morte de Josué. Mas o texto aqui traz informações bastante interessantes. Porque após a morte de Josué, nesse período, não tinha nenhum juiz, não tinha uma liderança. E sabe o que foi que o povo fez? Começou a pecar, pecar, pecar. E você já aprendeu. Todos aqueles que andam no pecado, mais cedo ou mais tarde, a conta chega. Mas vamos dar seguimento à nossa aula. Vejamos. O período dos juízes. A conquista de Canaã. Sob a liderança de Josué, Israel conquistou grande parte de Canaã e repartiu as terras entre as tribos. Ou seja, se estabeleceu na terra prometida. Liderança de Josué. Josué viveu e liderou o povo até completar 110 anos de idade.
Advertência final. Ao se despedir do povo, ele instruiu que todos deveriam seguir obedecendo a Deus e alertou que traria juízo de Deus sobre o povo. Temor do Senhor. Enquanto Josué e os chefes das 12 tribos lideravam, o povo temeu ao Senhor. Veja só, é interessante você iniciar já lembrando um pouco o papel de Josué. Por que isso? Porque vai ser logo após a morte de Josué que começa esse período de juízes. Então, antes dos juízes, o líder de Israel era Josué. Mas quem era Josué? É aquele companheiro, amigo fiel, líder de Israel, que teve a missão de substituir Moisés, que foi a temática da outra semana. Grandes foram as conquistas de Josué. Por exemplo, o sol parou no seu período através de oração que ele fez. Através de Josué também, Israel conseguiu vencer a cidade de Jericó. Conseguiu atravessar o rio Jordão com pés enxutos. Conseguiu vencer, depois de muita dificuldade, a cidade de Ai. Ou seja, Josué foi um grande conquistador para o povo de Israel. O povo de Israel se estabeleceu, cresceu, ganhou, conquistou diversas terras. Mas, no entanto, quando ele tinha 110 anos, o Senhor mandou chamar ele. A senha dele chegou e com isso ele veio a falecer. Só que, depois da sua morte, não ficou ninguém como liderança de Israel. Na teologia, nós sempre comentamos o seguinte: para Moisés tinha um Josué. Moisés preparou Josué. Moisés ensinou a Josué. Por isso que ele foi escolhido por Deus, porque estava pronto, estava preparado para esse desafio. Mas, no entanto, Josué não preparou ninguém. Olha só a liderança, professores da EBD, você tem a missão de ser um Moisés. Prepare alguém para no futuro ficar no seu lugar, assim como fez Moisés, que preparou Josué. Mas, no entanto, Josué conquistou, venceu, batalhou, foi vitorioso, mas não deixou ninguém em seu lugar. E por causa disso, o povo de Israel começou a pecar. É por isso, professor, coloque sua turma para participar, se envolver. Escolha, quem sabe, o aluno que tem desenvoltura para começar a ensinar também, te ajudar na administração. Não sei, se organize, mas seja um Moisés. Prepare um Josué para no futuro ficar no seu lugar. Quem já preparou um aluno para ser professor, deixa aqui nos comentários, por gentileza. Mas vamos dar seguimento porque a aula está apenas começando. Vejamos. Consequências da desobediência, esquecimento. Todavia, após a morte de toda essa geração, os descendentes se esqueceram do Senhor e das coisas que ele havia feito por Israel. Idolatria, eles se envolveram com o culto de divindade pagãs de Canaã, se rebelando contra Deus. Libertação, ele, por sua misericórdia, ouvia a oração e levantava um juiz, isto é, um líder, para guerrear e livrar o povo da dominação dos inimigos. Por isso, Deus permitiu que povos vizinhos de Israel invadissem e roubassem a terra. Clamou. Assim, quando estava em sofrimento sob a liderança dos inimigos, o povo clamava a Deus. Enquanto o juiz liderava, o povo temia a Deus e se estabelecia um período de paz. Porém, quando o juiz morria, a geração seguinte voltava a desobedecer. Entenda, tanto com relação a Josué, como também as lideranças existentes em Josué ou no período de Josué. Mas, no entanto, estes morreram. Josué morreu. As lideranças também que estavam sobre Israel vieram também a falecer. E, no entanto, após a morte das lideranças, ninguém assumiu esse papel. E, a partir daí, cada um fazia o que queria. O povo novo, a nova geração de adolescentes, já não estavam mais servindo a Deus, não estavam mais cultuando o Senhor. E muito pelo contrário, estavam aprendendo as práticas pagãs, algo que Deus deixou bastante claro a Moisés e a Josué, que eles não deveriam seguir as práticas contidas na terra de Canaã. Eles deveriam ser diferentes, mas o povo de Deus me parece que não gosta de ser diferente. E muitos até hoje
quer imitar as pessoas do mundo. Será que você conhece alguém que gosta de imitar as coisas do mundo? Assim foi a geração daqueles que vieram após Josué. Começaram a seguir as práticas pagãs, a idolatria, meu Deus, tanta coisa errada. Algo que Deus não permitia, Deus não aprovava. E por causa do pecado, por causa da idolatria, Deus permitiu que várias nações, vários povos, pudessem vir contra Israel e assim castigar a nação de Israel. Então, o povo se humilhava, porque tem gente que é assim, viu? Só se humilha, só busca a Deus no tempo da prova, da adversidade, das lutas, das pelejas. Assim era Israel, meus irmãos. Quando as coisas apertavam, eita, Deus permitiu que o inimigo invadisse, lutasse, deixe suas plantações. Aí, Israel, nós temos um Deus, né? Vamos buscar o nosso Deus. Então, quando Israel buscava a Deus, clamava a Deus, Deus levantava um líder, no caso, um juiz, para trazer libertação ao povo. Então, quando esse juiz estava vivo, o povo estava tudo crente, tudo sendo fiel. Mas quando morria o líder, todos retornaram novamente a se desviar. Será que é diferente hoje? Deixa aqui nos comentários. Será que tem algum crente que só é crente por causa do pai, por causa da mãe, eita, por causa do pastor? O que você acha? Faça a discussão também com seus alunos. Mas vamos dar seguimento ainda com o nosso primeiro tópico. Vejamos. Consequências da desobediência. Dando seguimento. Israel quebrou a aliança com Deus. As nações que Josué não expulsou permaneceram. Posição divina. Permaneceram por vontade divina como forma de punição. Naquele tempo não havia rei em Israel e cada um fazia o que bem queria. Cada um fazia o que bem queria. Esta frase é o sonho de muitas pessoas. Quantas pessoas querem fazer o que querem? Quantas pessoas querem falar o que pensa, falar o que acha? Quantas pessoas querem ser o senhor da sua própria vida? Quantas pessoas, deixa aqui nos comentários. Mas pastor, eu não posso ser o dono da minha vida? Eu não posso mandar na minha vida? Eu não posso fazer tudo aquilo que eu quero? Não. Por quê? Porque você está sujeito à palavra de Deus. Nós estamos aqui nesta terra não para agradar a nossa própria vida, mas sim para agradar a Deus. Enquanto estivermos aqui, devemos estar segundo a palavra do Senhor. E aquilo que é permitido, faça em nome de Jesus. Mas se é proibido, não faça. E aqui Israel não entendeu isso e começou a praticar, fazer tudo aquilo que Deus não gostava. Práticas erradas, idolatria, feitiçaria. Eita! Se afastou da presença de Deus. E eu já disse, e Deus, para punir o povo, permitia que outras nações invadissem Jerusalém, castigasse Jerusalém. Sendo assim, o povo se arrependia, lembrava de Deus e começava a buscar o Senhor. Então, Deus ouvia a oração do povo, o clamor do povo e levantava sempre um juiz. E este juiz, levantado por Deus, trazia livramento, libertação. E Israel era liberto da opressão do inimigo e vivia em paz 20 anos, 40 anos. Enquanto o juiz estava vivo, Israel obedecia à voz de Deus. Mas após a morte do juiz, Israel voltava a fazer tudo errado. Meus irmãos, a luta é grande, viu? E você, chame a atenção dos seus adolescentes. Será que nós também não estamos sendo assim? Faça a discussão com a turma. Eita glória! Ele diz que aqui o alimento é forte, mas quero saber o seguinte, você está gostando, entendendo, ficou em dúvida? Deixa aqui nos comentários. Mas dando seguimento, vamos para o nosso segundo tópico. Mas antes, preste atenção. Se você quiser e puder, pode se tornar membro. Pastor, o que é ser membro? É ser um parceiro. E nós estamos ofertando, é ser um parceiro. E nós estamos ofertando o maior suporte do Brasil. Você duvida? Assista esse vídeo. Você é professor da EBD? Venha ser membro do canal Descomplicando a Teologia. Toda semana os membros recebem subsídios teológicos, slides, explicação por escrito, dinâmica digitada, plano de aula, videochamada, leitura diária, atividade online e em PDF, mapa mental, grupo VIP,
ideias para o encerramento do trimestre e apresentações, simulados, certificados, WhatsApp 73 98141 8544. Pastor Geovani Santos. Eita glória, estou lhe dizendo, aqui o alimento é forte. Nós estamos fornecendo diversos materiais para quem é membro, mas no entanto, cada membro nos ajuda com valor por mês. Nós fornecemos slide, videochamada, despertador, artigos, gráficos, PDF, simulado, ideias de apresentações. Enviamos também resumos da lição, a lição descomplicada, a lição comentada, resumos, artigos. São materiais que você vai estar pegando e estudando. E lembrando, enviamos também materiais que você possa pegar e enviar para os seus alunos, como charadas bíblicas, atividades online, atividades em PDF, caças-palavras. Todos esses materiais nós enviamos para você que é membro, mas no entanto, cada membro nos ajuda com valor por mês. Aí você pergunta, mas pastor, é muito caro ser membro? Não é caro não, crente, é praticamente a Coca-Cola do mês. Se você quiser ser membro, deixo aqui meu WhatsApp, entre em contato comigo. Se quiser também, na descrição desse vídeo vai ter o link para que você possa entrar no nosso grupo de informações para se tornar membro e assim receber o maior suporte do Brasil. Venha ser membro. Mas dando seguimento, vamos para o nosso segundo tópico, que traz por título a juíza Débora. Débora, uma líder excepcional. Geralmente os juízes eram homens, todavia, a Bíblia nos apresenta Débora, que era profetisa e juíza dos israelitas. Ela representa uma exceção importante na liderança de Israel durante este período turbulento. Conexão histórica. Em sua época, o povo escolhido foi dominado por Jabim, governante da cidade de Hazor, que tinha Cícera como comandante do seu exército. Esta opressão foi mais uma consequência da desobediência de Israel, seguindo o ciclo característico do período dos juízes. Veja só, tiveram vários juízes em Israel, mas, no entanto, teve também uma mulher por nome Débora, que era juíza e profetisa em Israel. Como assim, pastor? Isso mesmo. Esta mulher, Débora, era uma grande liderança em Israel. Por quê, pastor? Deus levanta quem ele quer. Quando não tem um, Deus levanta outro. Deus pode levantar você em qualquer lugar, em qualquer posição. Basta você se colocar na direção de Deus. Eu só quero que você entenda aqui a questão do período que nós estamos falando. Por que eu falo isso? Esta lição, por exemplo, poderia ser dividido até mesmo em 4 lições. Um falando sobre juízes de uma forma geral, outro falando sobre Débora, outro falando sobre Gideão, outro falando sobre Sansão. Então daria para ter aqui no mínimo 4 lições. Então é interessante você não parar para explicar toda a história de Débora, toda a história de Sansão, toda a história de Gideão. Aqui é para você passar a ideia de como funcionava os juízes no tempo bíblico, ok? O importante aqui não é você explicar totalmente a história de um ou a história do outro, até porque não vai ter tempo. Se você não tomar cuidado, na introdução você já passa a aula. E aqui na história de Débora você pode passar a aula toda também. Não é certo. Faça sempre um resumo, ok? Aqui é tão somente lhe dando aquela ideia abençoada. Mas entenda aqui, período dos juízes é quando Deus, aliás, o povo, estava em desobediência. Deus permitia que nações, povos invadissem Jerusalém e castigasse o povo de Israel. Através disso, o povo se arrependia, buscava a Deus e Deus levantava o juiz. Aqui, por exemplo, era uma juíza chamada Débora, que era profetisa, recebia a mensagem de Deus e transmitia ao povo, e era também a liderança de Israel nesta época, que tinha um grande desafio, um grande inimigo, um exército grande para estar vencendo. Mas quando Deus está na história, não existe inimigo grande, porque o nosso Deus, ele é maior. Você crê dessa forma? Deixa aqui um brado de glória. Vamos dar seguimento. Débora e Baraque. Chamado divino, Débora mandou chamar Baraque
e lhe entregou uma mensagem apontando que o Senhor estava ordenando que Baraque lutasse contra Sísera e seu poderoso exército, pois a vitória era certa. Condição de Baraque. Entretanto, Baraque impôs a condição: só iria lutar se Débora o acompanhasse. Profecia de Débora. Débora respondeu dizendo que iria com ele, mas como consequência ao seu pedido, as honras da vitória sobre Sísera não ficaria com Baraque, e sim com uma mulher. Irmãos, tem liderança que só o sangue de Jesus. Entenda que a juíza era Débora, a profetisa era Débora, mas Deus falou com ela que chamasse Baraque, uma grande líder lá em Israel, para que este pudesse vencer, estar com o exército de Israel e assim vencer o inimigo. Mas, no entanto, Débora chama Baraque, lhe dá a informação que, presta atenção, Débora dá a informação: olha, Deus mandou lhe falar que é para você ir guerrear contra Sísera e Deus vai lhe dar a vitória. Mas o exército do inimigo era forte. Quem sabe ele ficou com medo e disse: olha, esse desafio é grande demais, até que eu vou, mas você vai ter que ir comigo. Quem sabe ele pensava: se eu morrer, você vai morrer junto. Quem sabe? Aqui é tão somente uma possibilidade. Então, Baraque ouve a palavra de Débora, aceita, mas lhe coloca uma condição: eu vou se você for comigo. Nesse exato momento, quando Baraque ouve a voz de Deus dizendo com ele que é para ele ir, que Deus ia dar a vitória através de Débora, então Débora também diz: olha, tá certo, eu vou com você, mas tem o seguinte: a honra, a glória não vai ser sua, porque Deus vai levantar uma mulher e a honra será de uma mulher e não sua. Quem sabe ele não entendeu. Como assim? Eu vou estar lá, eu vou lutar e a honra vai ser de uma mulher? Ele não entendeu nada, porque tem coisa que Deus fala que nós não entendemos. Por isso devemos aceitar a boa e perfeita vontade de Deus. Débora, então, aceitou o desafio, vai com ele, mas profetizou: a glória não será sua, será de uma mulher. Ele não entendeu nada, só depois que ele pôde compreender a palavra que a profetisa Débora e juíza tinha dito a ele. Vamos ver agora o acontecimento. A batalha contra Sísera. Preparação para a batalha. Baraque e Débora se reuniram com um exército de 10.000 homens e partiram rumo a Quedes, uma cidade fortificada que ficava a cerca de 15 quilômetros de Razon. Mobilização do inimigo. Sísera recebeu informações das movimentações de Baraque no Monte Tabor e, reunindo o seu exército e seus 900 carros de ferro, era forte, viu? Acompanhou junto ao rio Quizon. A ordem de ataque. O momento de guerra havia chegado e Débora ordenou que Baraque atacasse, pois o Senhor estaria com ele. Vitória divina. Quando o exército de Baraque apareceu, uma grande confusão tomou conta do exército de Sísera, especialmente porque houve uma pequena enchente no rio. Ali mesmo, todos os inimigos de Israel foram derrotados por Baraque. Entretanto, o comandante Sísera fugiu. Morte de Sísera. A fuga de Sísera. Sísera se escondeu na barraca de Jael, uma mulher. Por estar muito cansado, Sísera dormiu após se alimentar. O cumprimento da profecia. Enquanto ele dormia, Jael o matou. Baraque, que perseguia Sísera, quando chegou à casa de Jael, viu que o comandante já estava morto, e assim se cumpriu a palavra do Senhor anunciada por Débora, de que a honra da vitória seria de uma mulher, no caso, Jael. Após essa grande vitória, houve paz na terra de Israel por 40 anos. Professores, aquilo que Deus profetiza, aquilo que Deus manda profetizar, aquilo que Deus dá notícia ao povo, vai acontecer. Você pode não entender, mas aceita a voz de Deus, concorda com a voz de Deus, não se levanta contra aquilo que Deus disse, não, aceita a vontade de Deus. Por quê? Baraque recebeu a palavra de Débora, aceitou, colocou uma condição. Então a profetisa Débora lhe disse: a honra não vai ser sua. Mas chegou o momento da peleja, e lá Débora novamente diz a Baraque: Baraque, vai guerrear porque a vitória é nossa.
Quando o exército de Baraque está chegando próximo ao exército de Sisera, acontece alguma coisa diferente. O rio de travessia começa a encher, começa a haver aquela grande confusão no exército de Císara e um acaba matando o outro. Com isso, o exército de Baraque de Israel fica fortalecido e começa a derrotar, a destruir os seus inimigos. Tanto que o comandante do exército inimigo começou a fugir, fugiu desesperado. De repente, ele acha uma tenda, entra nessa tenda para se esconder. E lá quem estava? Jael, uma mulher. Eita, ele pede água, pede comida, ela trata com todo carinho, com todo jeito. No momento que Císera vai dormir, esta mulher teve a coragem de matar o inimigo de Israel. Quando Baraque se aproxima, vê na tenda de Jael Císera morto. Então aí que ele pôde perceber, quem matou Císera não foi eu. Deus usou Jael, uma mulher, para matar o grande inimigo de Israel da época. Então, como diz a profetisa Débora, a honra da vitória não foi dele, e sim da mulher. Porque quando se perguntava em Israel, quem matou Císera, o grande inimigo do povo de Israel, foi Baraque? Não, foi quem? Jael, uma mulher. Como assim? Deus, ele faz coisas que a gente não entende. Devemos aceitar a boa vontade de Deus. Concorda comigo? Deixa aqui nos comentários, por gentileza. Eita glória, estou lhe dizendo, aqui o alimento é forte, viu? Mas vamos para o nosso terceiro tópico, mas antes, presta atenção. Quero saber o seguinte, você gostou dessa camisa? Não, calma aí. E desse modelo daqui, você gostou? Isso mesmo, nós estamos lançando as nossas camisas personalizadas para a Escola Bíblica Dominical. No final desta aula, vou deixar um vídeo contendo várias camisas, modelos de camisas personalizadas. Nós estamos produzindo e enviamos para qualquer lugar do Brasil. Para mais informações, entre em contato comigo e também na descrição desse vídeo vai ter o link para que você possa entrar no nosso grupo de informações com relação às camisas personalizadas para a Escola Bíblica Dominical. E outra coisa, fazemos qualquer camisa personalizada, tá bom? Para festa, congresso, culto festivo, fazemos camisas personalizadas para o seu culto e será um prazer estar ali atendendo. Para mais informações, deixo aqui meu WhatsApp. Mas dando seguimento, vejamos o nosso terceiro tópico agora. Vamos estudar sobre dois juízes importantes. Vejamos. Os juízes Gideão e Sansão. Gideão, o juiz corajoso. O tempo passou e novamente o povo de Israel pecou contra Deus. Por isso, Deus permitiu que os midianitas, junto com os amalequitas e os povos do deserto, atacassem o povo escolhido. Toda vez que o povo hebreu semeava, os inimigos os atacavam, saqueavam e destruíam toda a colheita. O mantimento, plantações e animais dos hebreus eram saqueados e destruídos, de forma que o povo estava em grande aflição e com a subsistência ameaçada. Os midianitas atacavam sistematicamente as plantações e rebanhos dos israelitas, causando fome e desespero entre o povo de Deus. Porque esta é a intenção do inimigo do povo de Deus, trazer desespero. Veja só, aqui agora Israel estava sem juiz, fazendo aquilo que não agradava a Deus. E você sabe, quando o povo de Israel desobedecia, Deus permitia que uma nação, que um povo invadisse Israel. Aqui agora, quem estava castigando Israel eram os amalequitas. Estes entravam na terra de Israel principalmente no tempo das colheitas, das plantações, para que Israel não tivesse nada do que comer nem se alimentar. Eram os amalequitas saber que tinha plantação em Israel, eles iam invadir a terra e destruía tudo, saqueavam aquilo que já estava pronto, para que Israel pudesse passar fome e tivesse assim necessidades. Mas você sabe, diante dessa adversidade, os amalequitas destruíam tudo aquilo que Israel plantava. Então o que fez o povo? Clamou a Deus. E quando o povo de Deus clama, Deus responde. Você concorda comigo? Vejamos. O chamado de Gideão, escondido por medo, e neste contexto de escassez e medo, que Gideão é chamado por Deus para libertar o povo de Israel, ele estava malhando o trigo no tanque onde se pisava as uvas para se esconder dos inimigos, quando o anjo do Senhor apareceu diante dele. Dúvida e insegurança. Gideão se achava indigno do chamado, mas Deus confirmou a sua vontade.
Formação do exército. Mediante a palavra do Senhor, Gideão uniu um exército para lutar contra os amalequitas. Inicialmente, ele reuniu 32 mil homens, porém, Deus mandou que os medrosos voltassem para casa e assim 22 mil homens retornaram. Teste final. Deus ainda achou que tinha soldados em excesso e por isso ordenou um novo teste. Deus ordenou que à beira de um rio, quem bebesse água como um cão, lambendo a mão, deveria ser separado dos demais, que se ajoelharam para beber. Dentre os 10 mil homens, apenas 300 foram relacionados. Veja só, pensa em história bastante conhecida, é esta história de Gideão. Mas entendo que é necessário você explicar para os seus alunos. Tenho dito aqui, não precisa você contar, ler a história toda. Não dá tempo, professor. Precisa saber resumir essa história. Mas entenda aqui, o povo de Israel estava pecando porque não tinha liderança, não tinha juiz. E com isso, Deus permitiu que os amalequitas invadissem Jerusalém e assim ficasse destruindo toda a sua plantação. Mas tinha um homem chamado de Gideão que estava malhando o trigo, isso, batendo assim nos trigos para sair as palhas no lugar onde se fazia vinho. Ou seja, ele estava trabalhando aonde não era para trabalhar. Ele estava fazendo o que não era para fazer e no lugar errado. Mas porque ele estava com medo. Ele estava com medo de ser visto e perder também todo o trigo que ele tinha conseguido. Ele catou os trigos e foi assim bater o trigo para tirar as palhas onde se pisava a uva. Porque ele dizia, quem é que vai procurar aqui? Quem é que vai saber que eu estou malhando o trigo aqui no lugar onde se pisa a uva? Então, uma forma bastante inteligente. Mas, no entanto, Deus estava de olho nele. No entanto, Deus estava querendo ele para ser o libertador de Israel. E lhe faz a chamada, lhe chama, lhe dando assim a missão de libertar o povo de Israel. Ele se acha indigno, não tem capacidade, a minha família, a minha tribo, não tem condições nenhuma. Então, Deus vai confirmar a ele que ele seria levantado como grande juiz de Israel. E, no entanto, ele faz uns testes. Ele pede confirmação a Deus para saber se era ou não era da vontade de Deus. Mas como era o próprio Deus conversando com ele, aquilo que ele pediu para confirmação aconteceu. Abra aqui o parêntese, é muito importante, antes de tomar qualquer decisão, fazer qualquer escolha, esteja consultando a Deus. Peça a direção de Deus, peça a confirmação de Deus. Aqui no caso, Deus confirmou que estaria com ele. Então, ele fica corajoso, toma atitude, ele reúne 32 mil homens. Te pergunto, é muito ou pouco 32 mil homens para lutar contra os inimigos? É muito ou pouco? Deus achou muito. Deus disse, não, Gideão, tem muita gente aí. E tem gente aí que é medroso e covarde. Mande votar todos que são medrosos e covardes. Sabe quando votaram? 22 mil homens. Eita, o que tem gente covarde e medroso, na peleja não vai adiantar. Na luta não adianta enfrentar se está com medo, porque quando o inimigo aparecer, vai correr tudo. Deus já sabendo disso, disse, olha, desses 32 aí, 22 retornaram porque estavam com medo, eram medrosos, ficando então 10 mil homens. Você acha muito? Você acha pouco? Deixa aqui nos comentários. Deus, no entanto, achou muito. Disse ainda, tem muita gente ainda, Gideão. Se você conquistar, se você vencer os inimigos com 10 mil homens, eles vão dizer, nós somos fortes, nós somos poderosos, e não vou estar atribuindo a honra e a glória ao meu nome, porque quem vai dar a vitória a você sou eu que vou estar operando. Então, Deus diz o seguinte, manda esse povo beber água, e você vai ficar observando. Aquele que chegar no rio e beber apressado, sem se preocupar com nada, estes vão ter que sair. Mas aquele que beber a água, levando a água à sua boca, ó, vigilância, atenção. Prestou atenção? Qual a diferença aqui? Aqueles que chegavam na beira do rio e bebiam água, sem se preocupar com nada, deveria retornar, não servia para a obra do Senhor. Já aqueles que ficavam em vigilância, pegava a água e a sua boca, ó, vigiando, olhando para ver se estava bom, se não estava bom, se estava em paz ou não estava em paz. E adivinha o que aconteceu? De 10 mil homens, ficou apenas 300 homens.
Pensa a dificuldade. Gideão ajuntou um exército com 32 homens. Na primeira leva, saiu 22, ficaram 10. Na segunda leva, saiu 9.700, ficaram apenas 300 homens. E saiba que com estes 300 homens, Deus deu vitória. Com Deus não adianta ter quantidade, tem que ter qualidade. Não adianta quantidade diante do Senhor, precisamos ter qualidade. Mas vamos dar seguimento, vejamos. A vitória de Gideão, 32 homens. Número de soldados que Gideão reuniu primeiro, 10.000 homens, soldados que permaneceram após os medrosos saírem, 300 guerreiros escolhidos por Deus para a batalha, 40 anos de paz. Por fim, um grupo de 300 soldados, Gideão, lutou contra o exército inimigo, que era maior e mais forte. Gideão e seus 300 homens, apenas tocando buzinas e gritando e utilizando a tocha de fogo, venceram a batalha. Estratégia divina. Quando os soldados de Israel seguiram a estratégia definida por Deus, os seus inimigos fugiram assustados e começaram a matar uns aos outros. Propósito divino. Se estivesse com o exército inicial, o povo de Israel poderia pensar que venceu sem a ajuda de Deus. Todavia, como estavam apenas com 300 homens, a glória da vitória foi totalmente de Deus. Resultado da vitória: os midianitas deixaram de ser uma ameaça e o povo de Israel desfrutou de paz por 40 anos. Irmãos, quem dá vitória ao povo sempre é Deus. Mas tem pessoas que ficam arrogantes, prepotentes, começa a pensar, é porque eu sei cantar, é porque eu sei pregar, é porque eu mereço, é porque eu sou. Não, não, não. É Deus que nos dá a vitória. Aqui, por exemplo, com 300 homens, Deus deu vitória ao povo de Israel, que conseguiu vencer o seu grande inimigo. E após esta vitória do povo de Deus, passou cerca de 40 anos desfrutando de paz, de prosperidade e cuidado. Tudo isso por causa da proteção de Deus. É Deus que nos dá a vitória, é Deus que nos guarda, é Deus que nos protege. Você reconhece isso? Deixa aqui nos comentários e converse também com seus alunos. Mas dando seguimento, vejamos o nosso próximo juiz. Sansão, o juiz de força extraordinária. Sansão, escolhido desde o ventre de sua mãe, muitos anos se passaram. Israel teve diversos juízes, porém, mais uma vez o povo pecou contra o Senhor e ele permitiu que o israelita dominasse sobre os hebreus. Neste tempo, nasceu Sansão. Ele foi escolhido desde o ventre de sua mãe com o propósito de derrotar os filisteus. Sansão deveria seguir o voto de Nazireu. Sobre este voto, ele não poderia cortar o cabelo, beber bebida forte ou tocar em cadáveres. Professores, Deus sempre levanta o homem certo, na época certa, no tempo certo. Aqui, por exemplo, vamos conhecer um pouco a história de Sansão. Não precisa contar a história toda não, viu, professor? Você pode resumir em poucas palavras esta história. Só que entenda que estamos ensinando o período dos juízes. Aqui, por exemplo, Israel estava em pecado, se desviou da presença de Deus. Deus permitiu que os filisteus e diversos inimigos invadissem Israel e castigassem assim o povo. Mas, no entanto, aqui Deus vai prometer a uma família que eles teriam um filho e que este filho seria nazireu de Deus, seria consagrado ao Senhor e ele seria o libertador de Israel. No caso aqui, Sansão. Veja só quanto tempo de sofrimento. Deus aqui está prometendo ainda que a criança vai nascer, vai crescer, vai ser o nazireu de Deus ainda e só depois vai livrar o povo de Israel da mão dos filisteus. E assim aconteceu. A profecia se cumpriu. Nasceu o menino, cresceu o menino, ele era nazireu de Deus. Não podia beber bebida forte, não podia tocar em cadáveres. Ou seja, deveria ser uma pessoa, um jovem, uma vida consagrada a Deus. Da mesma forma também, viu? Hoje nós, eu, você, somos nazireu de Deus. A nossa vida é consagrada ao Senhor. E precisamos saber disso. Você não pode tocar em tudo. Você não pode beber tudo, você não pode ver tudo. Somos consagrados a Deus. Você sabia disso? Não estou dizendo aqui que você é o nazireu de Deus. Estou dizendo que você é consagrado ao Senhor e não pode ver tudo, tocar em tudo, pegar em tudo, porque você é um adolescente consagrado a Deus. Mas dando seguimento, vejamos. O início da missão de Sansão.
Capacitação divina. Sansão cresceu, seguindo essas diretrizes, e o Espírito do Senhor começou a dirigi-lo. O Espírito de Deus o capacitava para que ele tivesse uma força física sobre-humana, propósito de vida. O propósito de vida de Sansão era destruir os filisteus, mas ele, não ouvindo o conselho de seus pais, casou-se com a mulher do povo inimigo. Casamento fracassado. O casamento fracassou e Sansão voltou para casa furioso. Algum tempo depois, Sansão retornou à casa do sogro e neste momento descobriu que não poderia fazer a união com a mulher que escolhera. A vingança de Sansão. Motivado pelo desejo de vingança, Sansão ateou fogo nas plantações de trigo dos filisteus e nos bosques de oliveiras. Além de matar muitos homens filisteus, ele desencadeou uma guerra contra Judá. Os homens de Judá fizeram um acordo com Sansão, que aceitou ser amarrado por eles e entregue aos filisteus. Quando chegou no local de encontro, o Espírito do Senhor tomou a Sansão e ele ficou muito forte. Ele soltou, lutou contra os filisteus e venceu. Após essa vitória, Sansão liderou o povo de Israel por 20 anos. Eita glória! A traição de Dalila, paixão perigosa. Posteriormente, Sansão se uniu a Dalila, ele se apaixonou por ela. Revelação do segredo. Ele lhe contou que o segredo de sua força estava no fato de seu cabelo nunca ter sido cortado. Traição. Dalila, por sua vez, contou aos filisteus e foi paga por entregar essa informação. Perda da força. Dalila enganou Sansão e fez ele dormir. Em acordo com os filisteus, ela fez que os cabelos de Sansão fossem cortados. Sansão foi atacado pelos filisteus, capturado e torturado. Ele foi humilhado, tendo seus olhos perfurados e se tornou escravo. Sansão perdeu a sua força porque o Espírito do Senhor havia se retirado dele. Algum tempo depois, os governadores filisteus fizeram uma festa em adoração ao seu deus, Dagom. Eles trouxeram Sansão para humilhá-lo em público mais uma vez. Nesse momento, Sansão pediu força a Deus para derrotar aos filisteus. A força foi concedida pelo Senhor e Sansão derrubou as colunas do templo do inimigo e morreu junto com os filisteus que ali estavam. No momento de sua morte, Sansão derrotou mais filisteus do que toda a sua vida. Irmãos, tem coisa que não tem explicação. Entenda que o juiz da época era Sansão, homem forte, poderoso, um grande guerreiro, que governou ali Israel em torno de mais ou menos uns 20 anos de paz e tranquilidade. Mas depois disso, começou a desobedecer, se envolveu com a mulher que não deveria, a mulher chamada Dalila, e esta descobriu, ou na verdade o próprio Sansão, contou o segredo da sua força para Dalila. Essa vendeu a informação, conseguiu muito dinheiro, mas no entanto, Sansão foi preso, humilhado, arrancaram os seus olhos, para que pudesse humilhar cada vez mais Sansão. E Sansão sempre era chamado pelos filisteus para aparecer no palácio, para ser tipo palhaço, da corte, para ser humilhado por todos. Mas teve um dia em que ele foi chamado para ser à corte. Chegando lá, colocaram ele próximo a duas colunas que segurava todo o palácio. Então, ele busca a Deus, ora a Deus, para que Deus pudesse lhe dar força, lhe desse coragem novamente. Então, o Espírito do Senhor, que tinha se retirado dele por causa dos seus pecados, das suas falhas, se apoderou de Sansão e ele conseguiu derrubar todo o palácio. Então, na sua morte, que ele também morreu nesse momento, na sua morte, ele conseguiu destruir mais filisteus do que em toda a sua vida. Tem coisa que não tem explicação, mas Deus ele opera. Tem muitas pessoas aqui que ficam em dúvida, mas pastor, aqui, por exemplo, Sansão foi salvo ou não foi salvo? Pastor, Sansão aqui suicidou-se ou não? Calma aí, Sansão estava na guerra. E quem está na guerra, muitas das vezes, precisa tomar decisões para salvar muito mais pessoas. E aqui ele estava na guerra, na peleja. A sua atitude não foi para que ele pudesse morrer. Sansão em nenhum momento pensou na sua morte, mas sim na destruição dos seus inimigos. Pegou a dica, professor? Converse com seus alunos e deixa Deus te usar. Mas dando seguimento, vamos para a nossa conclusão. Desobediência, afastamento de Deus. Derrota, opressão pelos inimigos. Clamor, arrependimento, oração. Vitória, libertação dos inimigos. Juiz, liderança enviada por Deus.
O período dos juízes foi marcado pelo ciclo de desobediência, derrota para inimigos, clamor a Deus, liderança de um juiz e vitória sobre os inimigos. Esse não é um bom modelo. Nós devemos ter uma vida firme, constante na fé em Deus. Por diversas vezes, Israel saiu da direção de Deus. Deus permitiu o inimigo invadir Israel, castigasse Israel. Israel se arrependia, buscava a Deus, Deus levantava um juiz. Mas, no entanto, a desobediência, o pecado, estava contido na ação de Israel. Mas Deus sempre perdoa. Quando há arrependimento verdadeiro, Deus ele está nos perdoando dos nossos pecados. Mas é melhor não pecar. Vigie, viu? Quero saber o seguinte, gostou dessa aula? Você entendeu? Fico em dúvida? Deixa aqui nos comentários, tá bom? E lembrando, vai assistir a nossa dinâmica porque está sensacional. Venha estudar na plataforma de cursos Descomplicando a Teologia. Aproveite a oportunidade de acessar diversos cursos em um único lugar. Fazendo sua assinatura, terá acesso a todos os cursos. Já estão disponíveis os cursos Descomplicando a Teologia para Professores, Escatologia Completa, Descomplicando a EBD, curso básico em Teologia, com 25 disciplinas e certificado ao final. E tem mais, em breve lançaremos novos cursos. Não perca a promoção de lançamento. Faça sua assinatura apertando no botão logo abaixo e na descrição do vídeo. Para mais informações, entre em contato pelo WhatsApp 73 98141 8544 com o pastor Giovanni Santos.